Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de Língua Portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre o anúncio publicitário. Vamos ler e analisar anúncio publicitário, ampliar as possibilidades de construção de sentidos e análise crítica, elaborar um anúncio. Você se lembra de quando um anúncio foi marcante para você? Onde você já viu esse tipo de texto circulando? Será que circulam os anúncios? Será que você conseguiria produzir um anúncio? Que tal tentar? Tem que ter bastante criatividade, hein? Vamos à leitura do primeiro anúncio? A função do anúncio é convencer as pessoas a adquirirem um produto ou aceitar uma ideia. Perceba que aqui não tem um anúncio relacionado à venda de um produto. Vamos lá, ó, a bandeira do Brasil, veja bem essa imagem, SOS Mata Atlântica, estão tirando o verde de nossa terra. Perceba que aqui, ó, também está de uma cor diferente. Vamos à primeira atividade em relação a este anúncio aqui? Qual é o tema deste anúncio? Por que a bandeira nacional não está com suas cores tradicionais? Veja bem sobre o que será que fala esse anúncio. Por que a bandeira está com essa cor diferenciada? Pensa lá um pouquinho que eu volto já já comentando aqui essa questão com vocês. Então, estudantes, conseguiram perceber aqui a cor diferenciada da bandeira nacional? Nós sabemos que a nossa bandeira é verde e aqui também, né, não terminou de concluir o desenho. Vamos lá? O tema do anúncio é o desmatamento, por isso que está faltando aqui, ó, a parte verde e até mesmo a cor verde da nossa bandeira. Está sem cores originais da bandeira justamente para mostrar que o verde está acabando. Uma marca tão evidente no nosso país, na nossa bandeira. Então aqui este anúncio ele chama a atenção realmente para o desmatamento. O anúncio que tem como objetivo aqui conscientizar as pessoas. Identifique o modo verbal do verbo no anúncio, né? Estão tirando o verde da nossa terra aqui, ó, nesta frase. Vamos relembrar um pouquinho os modos verbais?
O verbo ele pode expressar um modo, né, indicativo, que é quando o verbo expressa uma certeza, um fato como certo. Nós temos também o modo subjuntivo, que é quando o verbo expressa ali uma incerteza, uma dúvida, uma possibilidade. E nós temos também o modo imperativo, são 3 modos verbais. O imperativo é quando o verbo expressa uma ordem, um pedido, um desejo. Então, qual desses 3 modos verbais está presente aqui, ó? Estão tirando o verde da nossa terra. Pensa um pouquinho que eu volto já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, leram a frase aqui, ó, estão tirando o verde da nossa terra. A locução verbal estão tirando. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho 2 verbos aqui, ó, estão do verbo estar e tirando do verbo tirar. Eu tenho 2 verbos juntos aqui, um verbo auxiliar, um verbo principal. Isso se chama locução verbal. Então, está no modo indicativo, ou seja, indica um fato certo, sem nenhuma dúvida, uma afirmação, uma certeza. Estão tirando o verde da nossa terra. Vamos falar aqui sobre os modos verbais. O modo verbal produz sentidos em um anúncio publicitário, que podem ser uma ordem, conselho ou instrução, modo imperativo. É o mais comum, o mais utilizado aqui porque ele é apelativo mesmo, é injuntivo, tem a intenção de convencer o leitor. Um fato certo, inquestionável, o modo indicativo, menos comum. Nós vimos no exercício que foi usado o modo indicativo, mas ele não é tão recorrente quanto o imperativo. E o modo subjuntivo aqui, ó, uma dúvida, uma incerteza, modo subjuntivo, pouco comum. O que nós podemos concluir? Que o modo imperativo é o modo mais comum, o mais utilizado nos anúncios publicitários. Linguagem verbal e não verbal. Aqui nós temos somente a imagem, nós temos uma linguagem não verbal. Linguagem verbal se trata do texto escrito, das frases curtas. E linguagem não verbal, como eu já comentei, a imagem. No anúncio publicitário, a linguagem verbal, escrita, e não verbal, imagem, se complementam.
Ambas estão presentes nos anúncios e são inseparáveis. Uma tem que completar o sentido da outra. Vamos para a terceira atividade? Em duplas, façam um texto para esta imagem. Crie um slogan, uma frase curta, de fácil memorização para o anúncio e observe o modo verbal que vai utilizar. Você vai usar o imperativo, o indicativo? Aqui essa atividade ela pede para ser em duplas. Você pode fazer com o seu colega através de um aplicativo de mensagem, de uma rede social. Vamos fazer? Eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes criaram aqui um slogan, uma frase curta, impactante em relação a esta imagem, essa linguagem não verbal. Ao fazer o slogan, observe essa explicação. O anúncio publicitário são textos de natureza argumentativa, ou seja, ele quer convencer o leitor a aderir a uma ideia, a comprar um produto. Produzido para influenciar e convencer as pessoas a adquirir algum produto ou aceitarem ideias. O modo verbal imperativo é a estratégia mais utilizada para o convencimento. Então aqui você teria que usar, diga não ao desmatamento, não devemos desmatar, utilizando ali, de preferência, um modo imperativo. Vamos aqui para a quarta atividade. Observe bem essa imagem, ó. São duas mãos. O que será que está compondo? Que desenho que é esse que compõe essas mãos? Com certeza você conhece aqui. Observe a imagem e imagine que você deve fazer uma campanha para a prevenção de um vírus. Como ficaria o seu anúncio? Perceba, pense aqui, ó, por que será? Está com as mãos estendidas, tem aqui, um mapa mundial aqui do globo. Cria lá esse anúncio, claro, pensando na prevenção de um vírus. Eu volto já já comentando também essa questão aqui com vocês.
Então, observou essa imagem, estudantes? Vamos lá? São várias as possibilidades. Claro, é para você criar. Então, esse tipo de exercício ele é bastante pessoal, que depende da sua imaginação. Claro que através da imagem aqui das mãos, né, com o globo, enfim, você já pode imaginar o que você vai fazer. Um exemplo, a segurança do mundo está em suas mãos. Sim, a gente está falando do vírus, lembra da proposta de atividade. Lave-as com frequência. Então, uma das possibilidades poderia ser voltada aqui como essa dica. Se você fez parecido, parabéns. Vamos lá, a imagem do anúncio, a imagem é muito importante, né? A escolha da imagem para a construção de um anúncio deve considerar os sentidos produzidos pelo discurso imaginético. Não pode ser uma imagem aleatória. Lembra que eu falei? A imagem, a linguagem não verbal, ela tem que complementar o texto. E o texto complementa a imagem. Então, não pode ser uma imagem que não tenha ali sentido com o que o anúncio está divulgando. Sempre um completando o outro. Vamos para a próxima atividade? O anúncio instaura um jogo entre imagem e ética, entre não ser nada e ser tudo. Porque neste anúncio ele destaca que a imagem não é nada? Qual o sentido para a palavra imagem neste anúncio? Perceba então nesta frase, nesse slogan. Imagem não é nada, ética é tudo. Então, qual o sentido aqui de imagem não é nada, ética é tudo? E a palavra imagem está relacionada a quê? Pensa um pouquinho aqui, eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, perceba aqui, imagem não é nada, ética é tudo, ele fez um jogo de palavras aqui. A palavra imagem nesse anúncio adquire o sentido mais amplo do que uma foto, né, do que uma ilustração. A imagem está associada à palavra valor. Imagem não é nada, aparência não é nada, ética, né, atitude de valores é tudo. Então aqui essa palavra imagem ela não está ligada a uma ilustração. Vamos falar um pouquinho sobre imaginário. Imagem vem de imaginário.
a imagem que eu tenho de você pode ser diferente do que você realmente é. Por isso, a imagem no sentido de imaginário pode estar distorcida para alguns e ser diferente a depender do sujeito que a lê. Então é isso mesmo, cada um interpreta uma imagem de forma diferente. A gente, por exemplo, aqui, né, vê uma pessoa, imagina que ela seja de uma forma e ela age de outra. As crianças também têm muito essa questão de trabalhar com a imagem. O imaginário no anúncio publicitário também tem essa intenção de despertar no leitor esse sentido ali de pensar que imagem eles estão querendo passar para o leitor. Agora é a sua vez de brincar com o imaginário das pessoas. Em grupos, crie um desenho ou faça recortes para um anúncio. Vocês poderão vender um produto ou convencer seu leitor a adotar alguma ideia. Lembre-se de que a imagem e a realidade nem sempre são correspondentes. Então, você vai trabalhar justamente com isso, com a imagem, o que você tem, né, de imagem. Essa atividade é para fazer em grupos, você pode fazer também nos seus aplicativos de mensagem, através das suas redes sociais também, e fazer ali como a proposta está sugerindo. Vocês vão recortar uma imagem para um determinado anúncio que vai ser de escolha de vocês também. E nesse vídeo nós vimos que os anúncios publicitários trabalham com a linguagem verbal e não verbal, lembra? A escrita e a imagem associadas, que eles apresentam uma forma composicional, chamando atenção para o slogan da campanha. A maioria dos anúncios apresenta o slogan, que é a frase curta, para chamar atenção mesmo para o produto, para a marca, para a ideia divulgada. Os verbos podem indicar situações diferentes a depender do seu modo. Indicativo, modo da certeza, imperativo, ordem, pedido, desejo, subjuntivo, incerteza. O principal objetivo de um anúncio é convencer o leitor a comprar determinado produto ou, de repente, a conscientização, mudar seu comportamento em relação a determinadas ideias. Neste vídeo, nós falamos sobre o anúncio publicitário. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.